Olá, meninas! Que alegria ter vocês aqui comigo novamente. Se você tá aqui nesse vídeo, é porque o primeiro tocou em você. O primeiro vídeo tocou no seu coração e isso me deixa muito feliz. Hoje, nós vamos conversar sobre algo que todas nós já nos perguntamos em algum momento. Por que eu reajo assim? Ou porque sempre faço a mesma coisa, mesmo sabendo que não é bom pra mim. Você já se fez essas perguntas? Por que eu reajo assim? Por que sempre faço as mesmas coisas, mesmo sabendo que não é bom pra mim? São perguntas que nós fazemos no nosso dia a dia, não é verdade? Então, se você já fez essa pergunta, você está no lugar certo. Vamos entender juntas os padrões que governam essas emoções e comportamentos. Nós vamos, antes de tudo, antes de nós começarmos, eu quero primeiro, claro, agradecer a cada uma de vocês que deixou um comentário, que deixou uma curtida. Eu li cada uma e eu fiquei muito feliz, meu coração se encheu de muita alegria. E eu tenho certeza que vai ser uma jornada linda que nós vamos trilhar aqui nesse canal, juntas, não é verdade? Muitas de vocês compartilharam situações onde vocês se sentem presas em ciclos, não conseguem quebrar comportamentos. Uma me disse, sempre explodo com os meus filhos, depois eu me sinto péssima. Outra escreveu, porque sempre escolho homens que me machucam. Essa é boa, hein? E vários mencionaram a dificuldade de lidar com a ansiedade e o medo, na verdade, até porque a ansiedade e o medo, eles caminham juntos, você sabia? Meninas, vocês não estão sozinhas. É mais importante vocês... É importante que vocês saibam. Vocês não estão quebradas ou erradas. Existe uma explicação para esse tipo de padrão e existe esperança de transformação. Eu quero que você registre isso no seu coração. Combinado? Sabe por quê? O nosso cérebro, ele é uma máquina incrível e criada por Deus, com uma capacidade impressionante de nos proteger e nos ajudar a sobreviver. Você sabia disso? Mas às vezes os mesmos mecanismos que nos protegeram no passado, eles começam a nos limitar no presente. Eu vou compartilhar algo com vocês de uma história de uma cliente minha que durante anos ela tinha um padrão. Sempre que alguém levantava a voz para ela, ela se fechava completamente. Ela não conseguia responder, não conseguia se defender. Ela simplesmente se retraía. Então, por muito tempo, ela achou que isso era uma fraqueza dela. Ou que ela era talvez sensível demais. Mas até que um dia ela entendeu aquela reação. E ela sabia que nós entendemos que aquela reação, ela tinha uma origem. Porque toda reação nossa, ela tem uma origem. Quando criança, sempre que havia conflito na casa dela, a estratégia mais segura era ela se tornar invisível. Era um modelo, um mecanismo de defesa, né? Era uma sobrevivência. Então, o que o cérebro dela aprendeu? Quando há grito, é só eu me esconder. Não é verdade? Quantos de vocês não se identificaram com essa história? Só que esse padrão serviu quando ela era pequena e vulnerável. Quando ela se torna adulta, o que esse padrão faz? Esse padrão impede ela de se posicionar. Esse padrão impede ela de ser uma mulher que Deus a chamou para ser. Esse padrão, ele determinou, na verdade, né, limites para a vida dela. Você está se identificando? Eu escuto muito esse tipo de história entre as mulheres. Então, por que a gente reage como a gente reage? E a resposta está nos chamados padrões neurais, ou, de uma forma mais simples, caminhos automáticos que o nosso cérebro criou. Você sabia que existe isso? Sim. Imagina, eu quero que agora vocês imaginem. Imagina que o nosso cérebro é como uma floresta. Eu vou trazer algo bem didático agora para a compreensão, porque a nossa intenção aqui é trazer clareza, trazer conhecimento de uma forma simples e objetiva. Tudo bem? Então, vamos imaginar que o nosso cérebro é como uma floresta. Quando passamos pelos mesmos caminhos várias vezes, ele se torna uma trilha, não é verdade? Uma trilha fina. Se você passar por um caminho onde tem ali um gramado, se todo dia você fizer aquele caminho que você passa todo dia, ele vai se tornar uma trilha,
porque vai desgastando. Então você sabe, ou outras pessoas vão saber também que aquilo ali é um caminho, né? É mais fácil e mais rápido seguir por ali do que você abrir um novo caminho, não é verdade? Você passou ali, uma floresta, várias folhas, você foi cortando, você foi fazendo, você conseguiu fazer aquele caminho. E os nossos padrões emocionais funcionam assim. Eles já trilharam, desde a nossa infância, um caminho. Nossos padrões neurais, eles trilharam um caminho. E agora, na nossa fase adulta, eles não vão sozinhos refazer esse caminho. Então, quando vivemos uma situação repetidas vezes, especialmente na nossa infância, o nosso cérebro, ele cria uma trilha automática, um caminho automático. Então, por exemplo, se toda vez que você expressa uma emoção forte, alguém dizia pra você, para de drama, ai, você é muito sensível, o que seu cérebro fez? O seu cérebro, ele criou uma trilha. Conseguiu compreender? O que ele criou? Sentir é perigoso. É melhor eu não me expressar. Então, você foi se retraindo. E aí, nos anos depois, quando você precisa se expressar, quando você precisa expressar uma necessidade ou um limite, aquela trilha automática, ela é ativada. Eu não posso falar, porque falar é perigoso. E se você se cala, e aí você se cala mesmo quando você deveria falar. Isso no padrão adulto. Ou talvez tenha aprendido que para receber amor e atenção, você precisava ser perfeita. Ou cuidar de todo mundo, por exemplo. Então hoje, mesmo exausta, acabada, você não consegue dizer não, porque a trilha automática diz, se eu não cuidar de todos, eu não vou ser amada. Vocês estão entendendo? Olha como é simples nós entendermos esses comportamentos que nós não vencemos hoje. Uma trilha, um caminho neural, e que nós precisamos primeiro ter esse conhecimento. Você desenvolve hoje um caminho, né? Um modelo que na tua infância foi o que você conseguiu, mas hoje não. Hoje, ao invés de te impulsionar, isso te paralisa. Vocês estão conseguindo me acompanhar nesse raciocínio? Isso é muito importante para que a gente siga. Então, esses padrões não são falhas de caráter. Você consegue entender isso? São estratégias de sobrevivência que um dia fizeram sentido, mas hoje não pode mais nos limitar. Então, estamos combinadas? Estamos combinadas? Não vamos mais ficar limitadas. Nós vamos aqui conhecer estratégias, ferramentas simples, que eu tenho certeza que se você se dedicar, você vai conseguir. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo está com você. Combinado? Então agora, meninas, como mulheres de fé, é importante entendermos o que a palavra de Deus diz sobre isso. Vamos falar em Romanos 12, 2, clássico, todo mundo conhece, mas na minha opinião é fundamental. O que fala Romanos 12, 2? O que Paulo nos ensina? Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Novas conexões, novos caminhos, novo modelo, nova forma. Essa renovação da mente não é apenas espiritual, ela é também emocional e psicológica. Deus nos deu uma mente capaz de mudança, capaz de criar novos padrões, novas trilhas mais saudáveis. Você quer ver outra passagem? Lá em 2 Coríntios 5,17 fala assim, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já se passaram e eis que surgiram coisas novas. E isso inclui novos padrões emocionais. Nós não estamos condenadas a repetir para sempre o mesmo ciclo. Fala para você, eu não estou condenada a repetir para sempre os mesmos ciclos, em nome de Jesus. Mas aqui tem algo importante que eu aprendi. Deus raramente muda nossos padrões de forma mágica e instantânea. Ele nos dá sabedoria, discernimento e ferramentas para participarmos ativamente da nossa própria transformação. Sabe por quê? Porque nós e Deus, nós e o reino de Deus, tudo isso é uma cooperação. O Senhor, Ele quer a nossa cooperação nesse processo lindo e transformador. Não é mágica, não é por lim-pim-pim, não é automático, mas é um caminho. Nós podemos até desacelerar, mas nós não podemos parar. Combinado também? Então vamos lá. Vamos ver agora Filipenses 2, 12 e o 13. Desenvolvam a salvação de vocês com temor e tremor.
pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto o realizar. Deus trabalha em nós, mas nós também temos a nossa parte no processo. Você pode, hoje, nesse vídeo, se comprometer com você mesma. Será que você pode se comprometer com você mesma nesse processo? Será que você pode se comprometer com você mesma e falar: eu não vou desistir de mim? Porque o mundo pode desistir de você, menos você. Então, queridas, entender os nossos padrões não é desculpa para nós permanecermos nele, ok? É o primeiro passo para a liberdade que Cristo nos oferece. Você consegue entender isso? Agora, nós vamos ao prático. Combinado? Como identificar nossos próprios padrões? Vou compartilhar com vocês algumas perguntas que eu uso na minha prática terapêutica e que vocês podem fazer para si mesmas. Tudo bem? Você pode fazer isso no seu tempo com Deus. Deixa eu me ajeitar aqui na cadeira. No seu tempo com Deus. Pergunta para o Espírito Santo, que também dá muito certo. E a primeira pergunta é, anota aí. Qual é a emoção que mais me incomoda sentir? Qual é a emoção que mais me incomoda sentir? Pode ser raiva, pode ser tristeza, pode ser medo, pode ser vergonha. Qual? Sabe por quê? Quando identificamos quais emoções tentamos evitar a todo custo, nós começamos a entender nossos padrões de fuga. Então, por exemplo, se você tem muito medo da raiva, pode ter desenvolvido padrões de sempre ceder, sempre concordar, sempre engolir umas necessidades. Se tem medo, por exemplo, da rejeição, que eu acho que é 95% da população tem a questão da rejeição. Pode ter padrões de tentar agradar todo mundo. Ou de se afastar antes que os outros se afastem. Sabe pessoas que não se conectam por medo da rejeição? Pode ser também. A segunda pergunta. Que frase eu mais ouvi na infância sobre emoções ou comportamentos? Frases como: uma menina não fica brava. Para de chorar que isso é feio. Você é muito sensível. Não seja egoísta. Sabe essas frases, então? Essas frases, elas se tornam vozes internas que governam os nossos padrões. Eu vejo muito que as pessoas, elas fogem do seu interior. Elas fogem, elas não gostam de ouvir a voz que tem dentro delas. A gente vai até um certo tempo assim, não querendo nos ouvir. Mas é necessário. Essas perguntas farão com que você se escute. E eu já quero deixar aqui claro, o que você escutar, tenha compaixão de você, tenha leveza nesse processo que você está iniciando. Porque nós precisamos ouvir as vozes que temos dentro de nós. Porque são exatamente essas vozes que vão fazer com que a gente se conheça. São essas vozes que vão permitir que nós venhamos a descobrir esses padrões. Então vamos voltar na primeira pergunta, para a gente recapitular? Qual é a emoção que mais te incomoda sentir? A segunda, que frase eu mais ouvi na infância sobre emoções ou comportamentos? Nós vamos agora para a terceira. Em que situações eu sempre reajo da mesma forma, mesmo quando eu não quero? Pode ser em conflitos, quando a gente recebe crítica, quando nós precisamos pedir ajuda, quando alguém está triste. Esses são os padrões automáticos em ação. Então vamos ver novamente? Em que situação eu sempre reajo da mesma forma, mesmo quando eu não quero? Pode ser em conflito, quando recebemos críticas, quando nos pedem ajuda ou quando não nos pedem ajuda. Conseguiu encontrar? Vamos recapitular a primeira? Vamos lá. Qual é a emoção que mais te incomoda sentir? Que frase eu mais ouvi na infância sobre emoções e comportamentos? Você é muito brava, você é muito chata, você é muito faladeira, você é muito sensível, você é isso, você é aquilo. Aí você chora muito. Terceira, em que situações eu sempre reajo da mesma forma, mesmo eu não querendo?
E agora eu vou fazer para vocês a pergunta mais poderosa delas. Que estratégias eu usava quando criança para me sentir segura e amada? Meu Deus! Eu vou fazer essa pergunta de novo. Que estratégia eu usava quando criança para me sentir segura e amada? Por quê? Porque muitas vezes, meninas, os nossos padrões adultos são versões sofisticadas das estratégias que nós usávamos quando pequenos. Então é importante você descobrir qual a estratégia você usava quando criança para se sentir segura e amada. E aí? Você tá bem? Você pode rever esse vídeo, tá bom? Reveja quantas vezes forem necessárias. Lembre-se, não estamos fazendo isso para nos julgar. Isso é muito importante. Nós não estamos aqui juntas nesse canal para nos descobrirmos, para descobrirmos padrões e estratégias que nós usávamos quando nós éramos pequenas para sobreviver, para nos julgar, muito menos para nos condenar. Estamos fazendo isso para nos conhecer e nos libertar. Como Jesus disse lá em João 8,32, conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade é Cristo e Ele nos liberta. E através de Cristo nós teremos as revelações, nós encontraremos essas dores e nós seremos curadas. Você crê nisso? Nós vamos ficar por aqui. E no próximo vídeo eu tenho mais assunto para tratar com você. Então eu quero te dizer muito obrigada porque você ficou até aqui. E eu espero que esse canal seja uma bênção na sua vida. Vamos juntas. Deus abençoe.